Olá pessoal, meu nome é Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, hoje nós vamos falar sobre disponibilidade. Disponibilidade, então, diz respeito ao fato de que os sistemas e dados possam ser acessados prontamente quando necessários e que o serviço não seja recusado para usuários autorizados. Ou seja, você, como profissional da área de segurança da informação, deve cuidar para que os sistemas e os dados possam ser acessados pelos usuários que têm autorização para fazer isso sempre que eles precisarem. Percebam que não necessariamente eles precisam ter esse sistema funcionando 24 horas. Isso vai depender do tipo de negócio da empresa. Imagina, por exemplo, o departamento de contabilidade de uma empresa que funciona apenas de segunda a sexta-feira no horário comercial. De repente, esses funcionários podem não ter a necessidade de acessar os dados contábeis da empresa sábado às 3 horas da manhã. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um site de vendas, aí sim ele precisa ter alta disponibilidade, porque ele vai precisar ficar disponível para os clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. E como é que a gente mantém, então, a disponibilidade dos dados para os clientes, né? A gente sempre tem que pensar, então, em redundância e tolerância a falhas. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? Quando você tem uma boa redundância, você acaba ficando mais tolerante a falhas que os sistemas venham a ter. Nesse caso aqui de disponibilidade, é o assunto que a gente acaba menos atrelando com essa parte de ataque hacker, né? Com exceção, obviamente, do famoso ataque de negação de serviço. Mas normalmente, além desse problema, né, que é causado de forma aí proposital por malfeitores, por assim dizer, a disponibilidade tem que levar em consideração outros fatores para que ela possa ocorrer, né, para que a gente possa ser bem sucedido aí nesse quesito. Um deles é a redundância de discos. Né? Perceba que isso não tem nada a ver com ataque hacker, não tem nada a ver com essa história. Mas a redundância de discos, ela deve ser implementada em sistemas que não possam falhar. Né? Então a redundância, como é que funciona o famoso RAID? Né? A gente vai fazer um vídeo apenas sobre isso, mas assim, o RAID é você colocar mais de um disco no servidor, por exemplo, né? Que você queira que fique funcionando sem interrupções. E caso um dos discos apresente problema, de alguma forma o outro disco ou os outros discos consigam fazer com que o sistema continue funcionando sem que o usuário perca os dados. Existe um tipo de RAID que isso não acontece, que é o RAID 0, que serve apenas para aumentar o desempenho geral do sistema. Mas, em linhas gerais, a gente considera que o RAID serve para que nós tenhamos redundância de discos, para que quando um ou até mais de um disco apresente falhas, a gente não fique sem o serviço e a gente continue acessando os dados, tá bom? A outra coisa que a gente pode levar em consideração é a redundância de servidores. Né? Nesse caso, sim, é um assunto muito ligado à parte de alta disponibilidade. Né? Ah, Basicamente, é você ter mais de um servidor fazendo o mesmo serviço. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, imagine assim o Google, né, onde você tem milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo. Você não tem ali um único servidor, você tem vários servidores. E além de você ter vários servidores, você pode ter vários servidores que trabalhem em redundância. Então, você tem dois servidores iguais. Quando o usuário está acessando um daqueles servidores e ele apresenta problema, imediatamente esse segundo servidor, que é igual ao primeiro, ele entra em ação. E o usuário continua acessando aqueles dados como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Uma outra coisa aí que a gente pode levar em consideração é o balanceamento de carga. Balanceamento de carga, como o nome diz, tem a ver um pouquinho aí com o primeiro, não é a mesma coisa, mas tem a ver com o primeiro, que é o seguinte: vamos pensar no Google novamente, né? Ele não vai ter apenas um servidor, ele não vai ter apenas um link ali, ele vai ter vários servidores e vários links. E esses caras eles podem estar
também fornecendo o mesmo serviço para o usuário. A diferença é que quando você tem um balanceamento de carga, você pode fazer através de hardware ou software o que o próprio nome está falando, né? Você balanceia a carga, ou seja, se tem muitos usuários acessando, em vez de você colocar todos esses acessos, né, esses usuários no mesmo servidor, você divide ele. Né? Você divide essa quantidade de usuários entre diferentes servidores que estejam fornecendo o mesmo serviço e assim todos eles trabalham mais tranquilo, você mantém o desempenho geral do sistema e isso também aumenta aí a disponibilidade dos dados e dos sistemas. Um outro assunto aí que é pouco discutido é a redundância de sites. Né? Aí quando a gente fala site é local físico, né? Não é website, é local mesmo. Né? E o que significa isso? A gente vai falar mais sobre esse assunto quando nós falarmos sobre continuidade de negócios. Mas basicamente esse tipo de redundância é o seguinte: imagine que você tem uma empresa onde todos os funcionários de RH, de vendas e de TI estejam no mesmo prédio. E imagine que por algum motivo, pode ser um terremoto, pode ser um incêndio, esse prédio aí fique, enfim, aconteça alguma catástrofe e as pessoas não possam mais se utilizar desse prédio. O que vai acontecer? Se eu não tiver um backup, se eu não tiver uma redundância de um local onde colocar os meus funcionários, meu negócio parou. Né? Eu não vou poder continuar vendendo, não vou continuar produzindo aí, o meu produto, enfim. Então, nesse caso, existem algumas empresas que têm uma cópia do local. Então, quando a gente fala hot site, por exemplo, eu estou falando de um local igual ao original. Né? Então, assim, a empresa ela tem um escritório onde todos os caras estão trabalhando com servidores, impressoras, telefone e tudo mais, link com internet. E, independente desse cara, em outro bairro ou em outro lugar, enfim, eu tenho um outro escritório igualzinho ao primeiro, né? Com a mesma quantidade de telefones, de links, de cadeiras. Por quê? Porque caso o primeiro local venha a ficar indisponível por algum motivo, eu vou pegar os meus funcionários e vou transferir eles para esse segundo local, para que eles continuem trabalhando lá. Né? Da mesma forma, eu posso ter um cold site, porque é um pouco caro eu manter um hot site. Né? Eu estou praticamente dobrando aí o valor que eu teria aí para manter o meu escritório. Então eu posso ter um local que seja apropriado, que possa também ser usado, mas que não tem os mesmos recursos, o mesmo nível, digamos assim, de cópia do primeiro. E eu tenho um warm site, que aí o warm site é alguma coisa entre o hot site e o cold site. Né? Depende um pouco do quanto que é importante para a empresa ter uma redundância de local, o quanto ela está disposta a gastar com isso. Mas como eu disse, isso aqui é um assunto aí para um vídeo mais para frente que a gente vai fazer apenas para falar sobre esse assunto que é o de continuidade de negócios. Backup, eu acho que é o grande clássico aí da redundância e tolerância a falhas, né? É o grande clássico quando a gente fala de disponibilidade. E aí, especificamente, a gente fala então de backup de dados, que está muito em voga hoje em dia, principalmente por causa da questão dos ransomware. Né? Então, backup não é nada mais do que você ter uma cópia dos seus dados em algum lugar. Né? A gente vai ter um vídeo falando só sobre isso também. Por que isso é importante? Porque por mais que você tenha antivírus, que você tenha firewall, que você tenha uma série de medidas, educação para manter as máquinas aí longe de vírus, longe de problemas, pode acontecer, né, de ou dar problema físico no disco rígido, ou então um usuário mal intencionado ali rodar um vírus e apagar os arquivos, ou mesmo por algum motivo aí o antivírus deixou passar um ransomware que criptografou os dados e aí você não vai muitas vezes ter condições aí de juntar aquele monte de Bitcoin lá para pagar pelo resgate deles. E aí, se você não tiver um backup desses dados, você vai ter um problema sério aí. Você vai estar, obviamente,
não cumprindo aí o seu papel de deixar os dados disponíveis, né? Então, backup é uma palavra-chave aí para a gente, é uma das coisas mais importantes que você tem que lidar aí quando a gente fala sobre disponibilidade, tá bom? A gente também tem que pensar em alimentação elétrica, isso é mais simples, né? Então, imagina um escritório onde você tenha várias máquinas, vários servidores. Se você. Bom, faltou luz, né, vai desligar tudo, ninguém vai mais acessar nada, isso não pode acontecer. Então você tem que manter ali pelo menos um no break, né, para que as pessoas possam continuar trabalhando durante um período. Quando a gente fala, por exemplo, num data center, onde eu tenho servidores que vão ser acessados por clientes de diversos lugares, etc. e tal, aí a coisa fica até um pouco mais pesada, né? Além de no break, você tem que pensar às vezes num gerador para que o prédio fique iluminado por mais tempo. E aí depende também do tipo de negócio aí que você está tratando, né? E por último, então, a gente vai aí pensar também nos sistemas de refrigeração, né? É um assunto importante porque imagina assim que você tenha ali o seu data center ou você tem uma nuvem privada, enfim, você fisicamente tem um ambiente com várias máquinas e servidores funcionando, né? Se esse local esquenta muito, se essas máquinas estiverem esquentando muito, o desempenho delas tende a cair e eventualmente podem até apresentar um problema e aí você perder aí o acesso a alguns servidores. Então é importante você pensar em ter um local bem ventilado, bem arejado ou, como é o mais comum num data center, um local como esse, você ter ali funcionando um bom ar-condicionado, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí, agradeço a vocês que estão acompanhando o canal. Não deixem de se inscrever aqui no nosso Hardware Magazine. Quem tiver Twitter pode seguir a gente aí no HW Magazine BR. Quem tiver Facebook, dá uma olhada lá na nossa página. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.